pessoal, estamos de volta. Continuamos na disciplina Ética Organizacional e Responsabilidade Social. Como vocês já me conhecem, eu sou a professora Daniela Coelho e vamos partir para a segunda competência, Responsabilidade Social. Hoje, as organizações elas possuem novo formato, onde essa organização sempre precisa estar gerando mudanças diante desse mundo que também muda. E aí, essas organizações que hoje sobrevivem a esse mercado, eles precisam contemplar 3 princípios que são essenciais: a obrigação social, sugestões de natureza estratégica e uma postura verdadeiramente ética e cidadã da empresa. Falamos na primeira competência sobre ética, e é muito importante que vocês puxem esse gancho para essa segunda competência que estamos trabalhando. Todo esse contexto significa o exercício de uma cidadania empresarial, onde esse exercício de cidadania empresarial nada mais é do que responsabilidade social. Isso é um termo que está sendo muito utilizado no mercado e eu acho que vocês já escutaram. No Brasil, o movimento de responsabilidade social ganha força a partir dos anos de 1990. A maneira como as empresas realizam seus negócios define sua maior ou menor responsabilidade social. Vamos para o conceito. Responsabilidade social está relacionado com a ética e a transparência na gestão dos negócios. Tem como consequência refletir nas decisões cotidianas da sociedade, do meio ambiente e do próprio negócio. A responsabilidade social é decorrente do tipo de relacionamento que a organização terá com os seus interlocutores. Mas quem são os interlocutores de uma organização? São os seus clientes, os fornecedores, os seus funcionários, os parceiros, os colaboradores e, essencialmente, a sociedade onde esta organização está inserida. A responsabilidade social depende essencialmente das políticas, valores, cultura e, sobretudo, da visão estratégica da organização, ou seja, aonde a organização quer chegar, mas essencialmente de que forma ela quer chegar. A responsabilidade social diz respeito à maneira como as empresas realizam seus negócios, os critérios que utilizam para a tomada de decisões, os valores que definem suas prioridades, os relacionamentos com todos os públicos que quais interagem. A responsabilidade social possui 2 compromissos: o compromisso com a humanidade e o compromisso com o planeta. O compromisso com a humanidade no que se refere ao respeito dos direitos humanos, à justiça e à dignidade. E o compromisso com o planeta, comportando-se de forma responsável, comprometida com a sustentabilidade de toda a rede da vida. Diferenciais das organizações atuais, onde estas organizações buscam trabalhar com a responsabilidade social, significa fabricar produtos ou prestar serviços que não degradem o meio ambiente, promover a inclusão social, participar do desenvolvimento da comunidade de que fazem parte. Isso tudo de uma forma permanente e aperfeiçoando a cada dia essa prática, estabelecendo relações éticas e transparentes com todos os interlocutores desta organização. Segundo o Instituto Ethos, o movimento da responsabilidade social nas organizações decorre de 3 fatores que marcam a época atual: a revolução tecnológica, a revolução educacional e a revolução cívica. Vamos entender cada um deles. A revolução tecnológica, que eliminou distâncias e multiplicou a troca de informações via televisão, jornais, rádio, telefone e internet. Revolução educacional, onde a consequência do número cada vez maior de pessoas que frequentam escolas e querem mais informações.
Hoje as pessoas buscam, se interessam por novas informações, independente da área de atuação. A revolução cívica, que é representada por milhões de pessoas organizadas de todo o mundo, reunidas em associações e organizações não governamentais, o que eu acho que vocês conhecem mais como ONGs, defendendo seus direitos e seus interesses, com a promoção social e a proteção ambiental. Bom, a responsabilidade social interfere no meio ambiente social, no meio ambiente político, no tempo, nos grupos e organizações e no meio ambiente econômico. Se pegarmos esses 5 fatores, nós construímos uma responsabilidade social aonde em cada fator haverá uma interferência significativa no contexto geral. Uma mesma atividade organizacional pode ser socialmente responsável em dado momento, dentro de um conjunto de circunstâncias culturais, sociais, e socialmente irresponsável em outro momento, dependendo do lugar e das circunstâncias. Então, se eu tiver uma mesma ação em sociedades diferentes e em tempos diferentes, essa ação ela pode não ser socialmente responsável nas duas situações. Eu preciso entender os fatores que interferem nessa ação para entender se essa ação seria considerada socialmente responsável pela organização. E como podemos medir se uma organização está socialmente responsável? Ou seja, se as ações que ela estabelece com os seus fornecedores, com os seus colaboradores, com a sociedade em que está inserida, são ações socialmente responsáveis. Existe um instrumento chamado balanço social. Este documento busca recapitular em um único documento os principais dados que permitam apreciar a situação da organização no domínio social, registrar as realizações efetuadas e medir as mudanças ocorridas no curso do ano de referência e dos anos anteriores. Gente, nada mais é do que todas as atividades desenvolvidas pela organização, como também as consequências e influências dessas ações ao longo daquele tempo determinado para este balanço social. O balanço social precisa comportar informações sobre emprego, remuneração, encargos sociais, condições de higiene e segurança, produtividade do pessoal, disfunções, que seria a rotatividade, o absenteísmo e os conflitos trabalhistas. Vamos só dar uma pausa para vocês entenderem o que seria rotatividade. Rotatividade é a entrada e saída de pessoal dentro dessa organização. Não são as pessoas que entram para visitar a organização, mas aquelas pessoas que são admitidas e que são demitidas. Essa relação entre admissão e demissão a gente chama de rotatividade. Absenteísmo. Absenteísmo nada mais é do que a ausência, falta do colaborador. Isso precisa ser medido. A gente precisa entender por que existe um quantitativo de faltas, de ausências naquela organização. E relações trabalhistas, ou seja, o balanço social vai contemplar todos os aspectos formais de uma organização associado aos seus funcionários, associado àquilo que a organização pretende perante esses funcionários. Sistema de informação dirigido ao público a respeito do comportamento socialmente responsável na organização. Não sei se alguém está se perguntando, esse balanço social é divulgado para os funcionários? Esse balanço social é divulgado para as pessoas? Sim, sem sombra de dúvida. A empresa ela precisa divulgar esses dados até para que os consumidores, os funcionários, os clientes entendam que aquela organização onde ela existe algum tipo de relação é socialmente responsável. E na prática, como uma organização pode se tornar socialmente responsável? O Instituto Ethos, eles determinam 7 princípios básicos para que uma organização possa seguir e ser uma empresa socialmente responsável. Adotar valores e trabalhar com transparência, valorizar empregados e colaboradores, fazer sempre mais pelo meio ambiente, envolver parceiros e fornecedores,
proteger clientes e consumidores, promover sua comunidade e comprometer-se com o bem comum. Vamos falar rapidamente sobre cada um desses fatores. Primeiro, adotar valores e trabalhar com transparência. Condutas e decisões cotidianas são os resultados de valores e princípios que uma empresa tem. Ser socialmente responsável é atender às expectativas sociais com transparência, mantendo a coerência entre o discurso e a prática. Ou seja, a empresa precisa declarar sua missão. A empresa precisa ter um ambiente de discurso propício. A empresa precisa divulgar os seus valores éticos, onde nestes valores precisam estar contemplados a honestidade, a justiça, o compromisso, o respeito ao próximo, a integridade, a solidariedade e, essencialmente, a lealdade. Segundo princípio, valorizar empregados e colaboradores. As empresas que valorizam seus funcionários valorizam, na verdade, a si mesmas. A empresa socialmente responsável procura fazer mais, além de respeitar os direitos trabalhistas, ou seja, aquilo que eu posso oferecer ao meu funcionário, que é de direito dele, eu ofereço. Mas o que eu ofereço a mais? Então, eu posso encorajar novas ideias, investir na formação, dar autonomia para esses funcionários, propiciar programa de participação de lucros, preservar a vida pessoal e familiar dos funcionários, assegurar saúde, bem-estar e segurança aos funcionários. Terceiro princípio, fazer sempre mais pelo meio ambiente. Gerenciar com responsabilidade ambiental é procurar reduzir as agressões ao meio ambiente e promover a melhoria das condições ambientais. É parte de sua responsabilidade social evitar o desperdício de determinados insumos, como energia, água, matérias-primas, até porque a organização precisa preservar aquilo que ela mais precisa para trabalhar, que seriam esses insumos. As empresas, de um modo ou de outro, dependem de insumos do meio ambiente para realizar suas atividades. Se eu não proteger esses insumos da natureza, como eu irei trabalhar? Quarto princípio, envolver parceiros e fornecedores. É importante estabelecer um diálogo com seus fornecedores, sendo transparente em suas ações, cumprindo os contratos estabelecidos, contribuindo para o seu desenvolvimento, incentivando os fornecedores para que também assumam compromissos de responsabilidade social. Quinto princípio, proteger clientes e consumidores. Desenvolver produtos e serviços confiáveis em termos de qualidade e segurança. Fornecer instruções de uso, informar sobre os seus riscos potenciais, eliminar danos à saúde dos usuários. Ou seja, as empresas precisam se responsabilizar pelos seus clientes e consumidores. Eu preciso estabelecer condições essenciais de utilização de um produto ou de um serviço. Sexto princípio, promover sua comunidade. A relação que uma empresa tem com sua comunidade de entorno é um dos principais exemplos dos valores com os quais está comprometida. Algumas ações são significativas, como identificar problemas e buscar soluções, investir na comunidade, recrutar funcionários da comunidade, conscientizar e mobilizar os funcionários perante a comunidade, fazer doações de produtos e serviços à comunidade, oferecer apoio às escolas locais e fazer parcerias com outras empresas em relação a melhorias na comunidade. E sétimo princípio, comprometer-se com o bem comum. O relacionamento ético com o poder público, assim como o cumprimento das leis, faz parte da gestão de uma empresa socialmente responsável. Ser ético nesse caso significa cumprir as obrigações de recolhimento de impostos e tributos, aliar os interesses da empresa com os da sociedade, comprometer-se formalmente com o combate à corrupção, contribuir para projetos e ações governamentais voltados para o aperfeiçoamento de políticas públicas na área social. Gente, com isso, é importante entendermos a amplitude de ações socialmente responsáveis, a responsabilidade das organizações em estabelecer ações que, no contexto geral, chegue com orgulho a dizer: a minha empresa tem responsabilidade social. A importância dessas ações para todos que estão ao redor de uma organização e nela inseridas. Gente, com isso,
Terminamos a segunda competência, responsabilidade social, e finalizamos assim a nossa disciplina. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.